Olá, tudo bem? Começa agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido aqui pelo portal Espelho Mais. Eu sou Gabriel Duarte, comigo Zé Guilherme Ferreira. Tudo bom, Zé? Tudo bem. Bom, estamos aqui com o prefeito reeleito em São José dos Campos, Anderson Farias, do PSD. Seja muito bem-vindo, prefeito, parabéns pela eleição. Obrigado, Gabriel. Obrigado aí a você também que está nos acompanhando. Bom estar aqui de novo. Zé Guilherme, mais uma vez aqui no Talk Show, né? No Talk Mais, aliás, né? Mas é um show. Aqui é um show de entrevista aqui com o Zé Guilherme, Gabriel. Obrigado, viu? Obrigado pela presença, o prefeito eleito com 196.462 votos, 58,26%. Qual que é o sentimento que fica agora? De muita responsabilidade, viu? Esse é o sentimento que você já tem já logo. É lógico que muita, né, agradecer, gratidão a todos os 196.462 pessoas que confiaram a mim, né, essa reeleição para uma nova gestão para os próximos 4 anos em São José dos Campos. De uma certa forma, você é eleito para todos, né? Eu sou eleito e vou governar para todos, né? Fazer uma gestão para que a gente possa aí ter uma cidade melhor, governar para os 727 mil habitantes que nós temos aqui na cidade. Então, esse que é o importante, né? Muito trabalho, o que dá realmente o resultado dessa eleição e um resultado expressivo, com quase 60% da votação dos votos válidos, o que me dá muita responsabilidade para que realmente eu continue, né, fazendo um trabalho, a qual já venho fazendo hoje como prefeito, né, dentro dos compromissos a qual nós fizemos lá em 2020. Eu falo nós porque aí eu estava ao lado do Felício na eleição de 2020, eleito como vice-prefeito, e hoje como prefeito, né, com novos compromissos, com novos planos para a nossa cidade, para que a gente possa aí fazer essa transformação nos próximos 4 anos. Queria começar já perguntando sobre a rotina, porque prefeito reeleito não tem descanso, né? Começa e continua, e ano que vem é a mesma coisa. Como que é o trabalho? O prefeito não descansa, né? E agora nesses últimos períodos, esses últimos meses foram 71 dias que eu fui candidato e prefeito, né? Porque não me afastei da prefeitura, não me afasto, né? Da própria legislação assim permite. E se eu me afastasse também não tem vice, eu não tenho vice, né? Nesse mandato, porque o vice era eu, né? Que assumi como prefeito, mas foram 71 dias onde pude aí conciliar a campanha, né, para que eu pudesse fazer ali nos meus horários, fora do horário comercial. Sou prefeito 24 horas, sou prefeito 7 dias por semana, mas na campanha a gente separa, né, o horário antes do expediente, ir para as ruas, conversar com as pessoas, ir nas feiras. Na hora do almoço eu também aproveitava o período ali para, no máximo, comer ali um belo de um lanche, né, ou um salgado na padaria, mas também ir no final do dia em algum cruzamento da cidade e conversando também com os comerciantes, e fazendo reuniões em todas as regiões e bairros da cidade, para conseguir conciliar tudo isso. Cansa, não tenha dúvida disso, né? É cansativo, mas ele é prazeroso. Você estar nas ruas, e eu posso dizer aqui que esses 71 dias de período eleitoral que eu estive nas ruas, fui muito bem acolhido por todos, por todas as pessoas, né, que com eu conversei, com todas as pessoas que eu abordei, né, com as pessoas que me abordaram também nas ruas. Então isso para mim foi muito gratificante, da forma como eu fui recepcionado nas ruas, né, com muitas pessoas, né. Então isso para mim acho que não tem preço, né, essa recepção. E é lógico, depois no primeiro turno eu ter a maior votação no primeiro turno, ir para o segundo turno em primeiro colocado, e agora os resultados agora do segundo turno, eu sendo reeleito. Isso só me deixa com muita responsabilidade, mas também muita gratidão. A gente estava conversando agora há pouco, o senhor falou da explosão da abstenção no Brasil e em São José. Sim. Como fazer para trazer essas pessoas que não votaram por algum motivo, por desilusões políticas, por não acreditar na própria democracia, talvez? Como fazer para essas pessoas voltarem a esse campo político que é muito importante? Isso já é algo que vem acontecendo nas últimas eleições, né? A gente já teve já também nas últimas eleições números altos de abstenções, né, da pessoa realmente não fazer o papel dela de cidadão. Aliás, o voto é tão importante, né, na democracia do nosso país, mas também é algo tão poderoso que tem de lá escolher. As pessoas que não vão, outras estão escolhendo por elas, né? Então acho que fazer um trabalho, eu acho que a Justiça Eleitoral, ou nós
né, políticos ou partidos, precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa entender o porquê desses números, né? Será que a questão é a atualização dos dados do cartório, né, da Justiça Eleitoral? Né? Qual que é o problema? Por que não foi votar? Né? Qual que é a justificativa? Eu acho que isso daí seria muito importante a gente ter esse número. Né? O número nós temos, né? Nós temos pelo menos uma base do que realmente está acontecendo. O que você falou, o que é? Não acredita? Não acredita... não acredita na democracia, não acredita no voto, não acredita nos candidatos, não acredita, né? José foi a maior desde 92, quando existe segundo turno. Sim. E foi maior, inclusive, do que a eleição na pandemia. Então assim, realmente foi o segundo turno. Você vê que o segundo turno tem uma abstenção muito maior do que a do primeiro turno. É porque teve feriado? Será que o feriado que tem do servidor público tem esse impacto, né? Com coisa? Estou aqui, nem acho que seja isso que tem impacto. Ou será que são vários pequenos fatores, né, que estão levando a esse resultado, principalmente no segundo turno? É o fator das pesquisas que também podem influenciar, ou do já ganhou, né, ou do já perdeu, né? Quer dizer, o que de fato está por trás? Eu acho que a gente precisa saber, até para que a gente possa também ter algumas ações. E outra, eu nunca vi, por exemplo, dados dessas abstenções. Onde que está reunida essa maior abstenção? Em qual idade? É nos mais jovens? São nos mais idosos? São nos mais... Né? Onde que está essa abstenção? Essa radiografia é importante. É importante, né? Essa radiografia para a gente poder entender de fato, né? E trabalhar para que isso daí não aconteça, né? Porque isso é muito ruim para dentro do processo, né? De não ter mais, faz parte da democracia, faz parte dentro do processo, apesar do nosso país ser um país que o voto é obrigatório, mas termos também chegando aí a 30% de abstenção, é algo que a gente precisa entender. Prefeito, agora, depois das eleições, muito se pergunta também sobre os seus planos para a cidade, os novos planos, e também a sua equipe. Você, no domingo, estive lá acompanhando sua votação, o senhor comentou que não pensava ainda em mudanças no secretariado, até brincou, né? Time que está ganhando não se mexe, mas você já pensa alguma coisa para o ano que vem? Já vem sondando novos personagens para compor esse elenco? Não, ainda não pensei ainda, né? Ainda não tive tempo ainda de pensar desde domingo, né? Aliás, conversando com vocês da imprensa, aliás, que é importante, nessa abertura que vocês dão para nós hoje aqui na SP Rio. Mas não penso, né? Lógico que eu penso em fazer algumas mudanças, isso não tenha dúvida, mas eu digo sim, o time é um time bom, né? São um time experiente, de pessoas que são dedicadas, empenhadas. Você trocar elas de posição, isso não tem problema algum, muito pelo contrário, isso oxigena a administração, isso oxigena também as políticas públicas a serem implementadas. Eu preciso agora, né, fazer a transição é importante, porque isso dá mais transparência para o cidadão e também me dá mais informações da situação do status quo. Como é uma transição do Anderson para o Anderson? Como se fosse do Anderson para outro. Como se fosse levantar todas as informações, todos os dados, né? E quando eu falo informações, não é só do ponto de vista daquilo que já é público, daquilo que já está nos portais de transparência, daquilo do ponto de vista financeiro, não. É como que é o quadro, como que foi os resultados dos últimos anos, do que nós avançamos, do que nós, né, caímos, como é que estão os indicadores, como é que estão as questões financeiras, quais são os contratos e convênios que tem, quando é que vence, quando não vence. Quer dizer, realmente é uma transição como se fosse do Anderson para uma outra pessoa. Tem que ser feita desta forma, com muita transparência. E isso nos dá também todo um embasamento, isso nos dá uma base para planejar os próximos 4 anos, com o plano que eu tenho, que é o plano de gestão que foi apresentado durante a campanha, né? Quer dizer, esse é o compromisso. Então, a transição é importante para isso, a transição é importante para a administração pública, porque tudo isso fica registrado também. Isso daí se vocês olharem no portal, a gente tem a transição de 2016, o Felício foi reeleito em 2020, nós fizemos uma transição também, isso está no portal de transparência. Então, você tem também um histórico do status, né, do estado do município, né? Legal. O Luiz Paulo Costa, né, ele tem muito ele já fez muitos relatórios assim, né? Aliás, teve uma época aqui em São José dos Campos, o Luiz Paulo Costa foi vereador e ele teve fez lá na época do governo do PT o estado do município, né, que era realmente... Ele se inspirou certamente nos Estados Unidos. Isso mesmo, foi uma inspiração de ter todas as informações. Eu sigo esse conceito também, né? Então, por isso que lembrei aqui do Luiz Paulo Costa, aliás, mandar um abraço a ele. Ele tem esse espírito e foi com isso que nós fizemos em 2020,
2020 e vou fazer agora também em 2024 essa transição. Coronel Wilker, vou nomear ele agora pelos próximos dias, através de portaria, na administração, quer dizer, tudo formal, tudo com umas formalidades legais, para que ele possa também, né, ter essas informações, para que ele levante as informações, publique todas essas informações. Então isso é importante. Aí a gente começa também a pensar até nas peças, né, porque né, as pessoas são importantes, não tenha dúvida disso. Nos próximos 4 anos, qual vai ser as maiores prioridades? Quais são os maiores desafios que nós vamos ter? Tudo isso daí tem uma análise para que a gente possa também reforçar os times, né, dentro das suas pastas, né, principalmente dos secretários, que tem um papel fundamental, mas não faz sozinho. Né? É o secretário, é o adjunto, são os diretores, quer dizer, você tem toda uma equipe ali para poder colaborar. A gente estava conversando aqui com o Gabriel sobre os vices, né, que são PMs, né? Aqui em Taubaté. Coincidente. São Paulo então, também, né? Então, quer dizer, isso aí é um sinal de preocupação com a segurança? Olha, se fosse pela segurança, meu vice não precisava ser da segurança, né? Porque da segurança nós estamos bem aqui em São José dos Campos do ponto de vista dos resultados, né, dos indicadores. Mas é lógico que segurança para mim, por mais que os nossos indicadores sejam os melhores e os menores dos últimos 24 anos, não me contento com eles, né? Segurança é bom quando a gente não tiver nenhum tipo de crime, nenhum tipo de roubo, nenhum furto, então é isso que nós buscamos. Mas ele tem uma certa experiência, né? Eu vejo aí, tanto que, se você pegar o vice de São Paulo, teve uma experiência que ele passou muito bem sucedida à frente do CEAGESP. Né, isso, à frente do CEAGESP, fazendo uma gestão, né, lá dentro do CEAGESP financeira. Né, o Wilker aqui na nossa cidade também, né, trabalhando como hoje na reserva da Polícia Militar, mas foi um grande gestor dentro da Polícia Militar, além de ser uma pessoa estudada do ponto de vista da segurança pública, mas um grande gestor. Olha, pode até virar um secretário, isso daí não está descartado, não. Uma coisa eu posso garantir, ele vai trabalhar muito. Isso mesmo porque ele também tem isso já como espírito dele mesmo de trabalhar. Eu tive a oportunidade, o Wilker teve a oportunidade de trabalhar comigo agora no primeiro semestre desse ano, né, na prefeitura. Ele assumiu uma função importante, que é auditor-geral. O auditor-geral cuida do controle interno, do compliance. Para ir esquentando. Já para ir esquentando, então, mas é uma função muito importante o controle interno da prefeitura, que se relaciona com todas as secretarias, faz todas as alterações e necessidades para melhorar a eficiência da máquina pública, né, reúne todas as secretarias de qual que elas têm que ser integradas uma com a outra. Então o Wilker teve essa experiência, porque ele teve já essa experiência na Polícia Militar e trouxe para a nossa prefeitura. Eu até queria perguntar, prefeito, você acha que ele já está mais habituado ao executivo? Porque ele também é um estreante na política, né? O que você planeja já delegou alguma coisa para ele nesse novo momento agora? Já deleguei para ele coordenar a transição. Então ele já vai ter uma grande experiência aí de coordenar a transição, né, de coordenar um grupo de pessoas. Ele é o coordenador, então ele vai ser nomeado ainda essa semana. Eu já nomeio ele essa semana em portaria para ele ser o coordenador da transição. Então com certeza ele vai ter contato com todos os secretários, com todas as secretarias. Vai falar com o Anderson e com o Anderson. Isso, vai falar com o Anderson e com o Anderson, mas ele vai ter que apresentar o relatório da situação como está e do planejamento também do futuro. Mas isso é importante, isso faz com que todos tenham conhecimento. E quando a gente fala da transição, isso é importante para os servidores, para toda a equipe que está na secretaria, porque também tem que fazer os relatórios, prestar conta, isso é importante. E a gente medir resultados, ou seja, medir resultados são eficiência. Na administração pública, a gente tem que ter cada vez mais melhorar a eficiência do serviço, que é a prestação de serviço que a prefeitura faz. O que ela faz? Cobra imposto, né, e presta serviço. Perfeito? Cobra, né, as taxas e impostos do município e presta serviços, né, na saúde, na segurança, na mobilidade urbana, né, na limpeza da cidade, na zeladoria da cidade, no acolhimento das pessoas no social, né, no esporte dando oportunidade, na cultura. Então, é isso que a gente precisa ter e eleger as prioridades para a gente poder fazer os investimentos. Perfeito. Zé, alguma pergunta? Durante a campanha surgem, né, dos seus oponentes várias críticas em relação a alguns setores da prefeitura. Um deles é a questão do pagamento do Instituto de Previdência do Servidor. Como é que você vê essas críticas do ponto de vista assim, a continuidade? O que depois desses levantamentos, qual é a sua ação frente a essas posições?
Vamos lá. Primeiro, as posições. Vamos lá. A posição do adversário, quando ele fala da questão do Instituto, eu tenho apenas uma referência para fazer, 3 referências. Ou está mal informado, ou está mal assessorado, ou está mal intencionado, quando fala esse tipo de coisa do Instituto. Por exemplo, começou a campanha no início, me lembro dizendo que a cidade estava quebrada. Depois disse que a cidade não estava mais quebrada, ela ia quebrar. Né? Já não era mais no presente, já era no futuro. Ela vai quebrar. E isso né? é ato falho, né? Se vai quebrar é porque você ia ser eleito. Então assim, então quer ser eleito para quê? Então deixa que eu continue. Eu tenho, se não tem capacidade para, deixa que eu faço. Então assim, infelizmente, uma retórica com muita mentira, trazendo na verdade dentro de toda essa fala, né, um certo né, terrorismo do ponto de vista para o cidadão, né, chamando a atenção de algo que não existe. Então, se for comparar, mesmo porque o meu adversário foi ex-prefeito da cidade. Ele também sabe como funcionou. Aliás, ele teve dívidas que ele pagou com o Instituto dando prédios públicos. O prédio do Extra foi pago e foi mandado para o Instituto pagando dívidas. O prédio do Comercial Esperança, no centro da cidade, é do Instituto, era da Prefeitura. Foi dado para o Instituto para pagar dívidas. Lá atrás, não se pagava as obrigações trabalhistas. Ok? Trabalhistas do Instituto. O Instituto é igual ao INSS. A mesma coisa aqui, a SP Rio não depositar seu INSS no mês, durante o ano todo. Isso é crime, perfeito? Lá atrás não fez isso. E parcelou em 30 anos. Então o que me deixa um pouco assim, que aí eu falo que é mal assessorado, mal informado ou mal intencionado, aí eu não sei o que é. Mas assim, e hoje a situação é diferente. Eu não estou deixando de pagar encargos. Aliás, os encargos estão em dia, todos os encargos, que é a contribuição do Instituto. Tranquiliza a cidade em relação à saúde financeira dela? Sim, não tenha dúvida disso. Agora, um salário atrasado, uma nota fiscal atrasada, um serviço. Agora, contenção de despesa e gestão com os recursos públicos, eu faço isso diariamente. Diariamente eu trabalho para economizar recursos públicos. Diariamente eu trabalho para trazer recursos de investimentos para a cidade. Diariamente eu trabalho para cuidar de um clipes. Um clipes no chão eu agacho e pego. Certo? Porque é recurso público, é dinheiro. Né? Então, assim, é uma questão assim, do cuidado que eu tenho, seja do carro, controles, para que a gente não deixe com que a cidade, com a prefeitura, tenha qualquer tipo de gastos desnecessários, da gente ter eficiência na nossa máquina pública, não só na prestação de serviço, mas também com relação ao financeiro. O Instituto, Zé, pela primeira vez, o cálculo atuarial é um grande relatório que é feito com toda a massa, né, de ativos, de inativo, né, longevidade, né? Da idade que as pessoas vão viver, até que ano vai ter dinheiro, fechou de forma superavitária. Pela primeira vez na história, tem 1.944 bilhões na conta do Instituto. O que é aporte? Que aí cabe a mim decidir, e isso eu faço gestão. Isso não existia na época deles. Na época deles não pagavam, falta dizer, obrigações trabalhistas. Hoje não, pago em dia, 28%, aliás, era 26%, aumentei 2%, pago em dia. Retém 14% do servidor, transfiro para o Instituto, os 28% da prefeitura, transfiro. Agora, todo esse dinheiro que está aplicado, se o rendimento desse dinheiro na aplicação bancária não render o valor para pagar a despesa do mês, o município tem que aportar. Rendeu 50 milhões, a despesa foi 60, o município tem que botar 10. Só que a lei diz o seguinte, posso aportar 10 ou esperar fechar o mês seguinte para ver se tem superavitário. Eu posso compensar ou posso encerrar o exercício e decidir em pagar ou parcelar. Entendeu? Então, quando eu parcelo, o município também tem uma conta. Então, assim, me deixa também impressionado o meu adversário falar o seguinte, o meu oponente falar, não, ele pode fazer empréstimo, né? Foi no BID, pegou dinheiro, fez obra e colocou para pagar nos próximos anos, para os outros governos pagar, isso está ok. É assim que funciona, não estou fazendo crítica o que ele fez. Aliás, se eu for fazer crítica, colocou o dólar na época 1,90, era o que estava, hoje o dólar está R$6. Você imagina o que a cidade está pagando. Aliás, eu estou pagando. Esses últimos 7 anos já pagamos 686 milhões de reais de dívidas de governos passados. Algum dia eu vim aqui reclamar? Algum dia alguém viu eu chorando aqui que não fiz isso porque o outro governo deixou? Eu sou o prefeito. Assume responsabilidade e olha para frente. Está acabando o tempo? Não, temos tempo ainda. Não, a gente tinha conversado para a gente falar de futuro, né?
a eleição acabou e a gente queria... Página virada, olhar para frente. Quer dizer, ainda vai ter uns rabichos aí. Tem mais uns dias aí, crítica, né? Mas olhar para frente é saber o que o prefeito, que agora não é que é prefeito para valer, não, mas é prefeito eleito, a gestão vai ter a sua cara mesmo, não é isso? Porque completar uma gestão é uma coisa, agora você foi eleito. Da assinatura, né? Assinatura. Qual vai ser qual que é o seu sonho de um grande projeto para São José nesses 4 anos? Zé, Você tem uma coisa ou não? Não, Zé, eu tenho uma diferença. Assim, às vezes, muitos políticos antigos, ele tem aquela coisa de construir algo para falar meu, ou falar que fui eu. Né? Eu tenho muito de nós melhorarmos o que nós temos. Em último momento, construir algo. Né? Em última instância, construir algo. Mobilidade urbana, você constrói. Nossa cidade tem que construir viaduto, ponte, passagens em desnível. A nossa cidade já está numa outra, quando a gente fala de mobilidade. Transporte público talvez seja uma marca que eu vá deixar, mas não é uma marca. Eu quero ter um sistema de transporte melhor, eu quero uma educação melhor, que a minha prioridade é a educação. Educação é minha prioridade, é ali onde eu vou. O futuro é hoje. Agora, nesse exato momento, 80 mil crianças estão nas escolas com os nossos professores, educadores, é ali que eu quero mudar, é ali que vai mudar o futuro, vai diminuir desigualdade social, vai diminuir acidente no trânsito, porque nós vamos ter pessoas mais inteligentes, né, bons cidadãos bem formados, né, que vão ter respeito na rua, nós vamos diminuir os indicadores e ter uma segurança pública melhor, enfim, nós vamos ter tudo melhor, é isso que eu acredito. Então é no futuro, é nas nossas crianças jovens, mas que São José seja uma cidade de oportunidade. São José já é, né, historicamente, nós somos uma cidade, né, que já se destacamos em várias áreas, é uma cidade que tem uma história e eu tenho um respeito pelo passado da nossa cidade, mas o que eu quero daqui no final de 2028 é que a nossa cidade seja uma cidade ainda melhor, uma cidade que seja reconhecida pela sua qualidade de vida, seja uma cidade reconhecida pela sua inclusão, seja uma cidade que tenha aí os melhores indicadores de formação nas nossas escolas, que seja uma cidade de oportunidade, né? A gente já vem nos últimos 18 meses, fechamos agora mais um mês, com saldo positivo na geração de emprego com carteira assinada. É isso que eu quero, uma cidade que tenha oportunidade, mão de obra qualificada, né, pessoas preparadas, estudadas, bem formadas. Então é isso que eu quero, é isso que eu quero deixar, né, no final do meu mandato. Acho que essa é a minha marca principal, é ter uma cidade que tenha qualidade de vida. Qualidade de vida reúne tudo isso, né? Você poder sair na rua com tranquilidade, você poder estar tranquilo porque o teu filho está na rua, ou indo para uma escola, ou frequentando, né, algum local de entretenimento, ou está numa praça, mas você tem a tranquilidade que ele está seguro, que a gente tenha uma cidade, né, que seja fiscalizada, uma cidade que combata o crime, né, diariamente, como a gente faz hoje com as forças de segurança que trabalham de forma integrada, uma cidade que trabalha para diminuir, né, e muito essa questão da desigualdade social. Nós temos desafios com bairros nossos que ainda não têm infraestrutura porque ainda estão num processo de regularização. Então a gente achar uma forma jurídica de nós acelerarmos isso, a gente já está falando de décadas em discutindo bairros que não são regularizados, que estão em processo. A gente precisa definir ou é ou não é, ou regulariza ou não. Se não regulariza, outra solução, né? Velhos problemas, novas soluções. Então acho que esse que é a minha maior marca que eu quero deixar. Prefeito, a gente estava acompanhando o Bom Dia São Paulo hoje, você deu uma entrevista lá com o Bocardi e falou sobre a licitação dos ônibus elétricos, que foram 5 até agora, não foram para frente. Esse desejo seu de uma cidade melhor e evoluída passa também por conseguir implementar esse sistema dos novos ônibus? Sim, eu quero um sistema de transporte público diferenciado aqui em São José dos Campos, algo que não tem em nenhuma cidade brasileira. Inclusive, só complementando a pergunta, a gente tem visto pela cidade alguns ônibus elétricos novos. É uma espécie de teste? Explica pra gente. Isso são empresas fabricantes que estão testando carros aqui em São José dos Campos, né? Então, eu não pude divulgar e nem muito menos falar, até por causa do período eleitoral, e também não é com nossa cidade, poder público, são as empresas fabricantes com as empresas que operam hoje a cidade, que fazem esses testes. Eles escolheram, né, escolhem São José dos Campos, também não é nada novo, isso já foi feito também há um tempo atrás. Hoje o mercado já está muito mais maduro, né, quando eu falo assim, mais maduro do ponto
ponto de vista de olhar para o nosso projeto de São José dos Campos como uma viabilidade. O governo federal já aponta também com regulamentações, legislações de fomento e atração de empresas para o Brasil, né, de fabricantes. A Eletra, que é uma empresa brasileira que já está fabricando também, voltou à fabricação de carros elétricos, que aliás um dos carros que estão aqui, se não me falha a memória, é da Eletra aqui, que está operando aqui em São José dos Campos, né, um carro elétrico. Então tem da Higer também, que faz uma operação no Chile, né, que é toda uma frota já elétrica também no Chile. Então é isso que eu quero trazer para São José dos Campos. Mas o mercado não estava tão preparado ou maduro. É um novo modelo, nenhuma cidade propôs, nenhuma cidade fez o modelo que nós estamos fazendo em São José dos Campos, desde o modelo jurídico, da forma de contratar, como também do modelo de operação, de ser uma frota 100% elétrica. Então, tem essas questões que é nova. Tem muitas cidades que estão ainda tentando fazer concessões ainda no modelo antigo e também não estão tendo sucesso. Aliás, o meu oponente que fez críticas a mim ficaram 12 anos para fazer o sistema de transporte público. Eu nunca critiquei isso. Aliás, eu fui secretário de transporte à época deles. Nós ficamos 4 anos só para implementar e fazer uma mudança de uma operação de sistema. Não é algo tão simples, ele sabe disso. Mas na campanha usou como mais página virada. Eu estou olhando para frente, o modelo que eu defendo é um modelo diferenciado. A linha verde é um modelo. Nós já iniciamos essa mudança aqui em São José dos Campos. A linha verde, ela já é um modelo já. Quem andou já na linha verde sabe do que eu estou falando. O tipo do carro, um carro que não tem degrau, que as pessoas têm uma acessibilidade muito melhor. Quando eu falo acessibilidade, não é só para o cadeirante, que está lá o piso baixo, que a pessoa vai embarcar. Não, para pessoas que hoje têm que subir com degrau, carro com degrau. Hoje, para quem tem uma mobilidade reduzida por alguma razão, uma pessoa com mais idade, tem dificuldade. Não, é um carro que você tem uma plataforma reta, baixa, carro com suspensão a ar, com ar-condicionado, quer dizer, um carro mais largo, que você tem uma largura, ele é mais largo do que os carros que você tem hoje, quer dizer, você tem uma outra estrutura, é uma outra prestação de serviço, né? A linha verde, por exemplo, opera sem cobrador. Não tem cobrador nem dentro do carro e nem fora do carro, nem catraca. O cidadão entra e sabe das suas obrigações. Prefeito, você vai tirar cobrador? Não. O sistema continuará tendo cobrador. Linhas sem cobrador e linhas que terão cobrador. A gente tem... São José vive hoje, paralelamente, duas situações. Uma situação é essa, com esses carros muito bonitos e tranquilo de viajar, tal. Mas a gente sabe que tem pontos de afunilamento. Sim. Em determinados horários, tal. São esses pontos que a população reclama. Sim. Né? Então, como resolver esses gargalos? Esse é um sistema diferenciado. Por isso que o modelo jurídico é diferente. Hoje você tem um modelo contratual engessado na concessão com uma empresa, que se assina hoje e fica 10, 15, 20, 30 anos com isso daí, você não tem muita flexibilidade de mudança. A cidade, ela se mexe. A cidade cresce e se mexe. O que é se mexer? As pessoas mudam de bairro, as famílias crescem, abre uma empresa, você tem que transportar mais gente para trabalhar, abre alguma... A cidade se mexe, ela é viva e o sistema de transporte público não acompanha. Você não tem flexibilidade para acompanhar. É isso que eu vou mudar. É isso que eu quero mudar. O sistema de transporte público hoje ele é oneroso, ele não trabalha com inteligência. De manhã eu tenho que sair do Novo Horizonte com um carro grande, articulado. Carro grande, confortável, coloca no horário de pico, 4 viagens de manhã. Depois eu pego esse ônibus e ponho ele na garagem, guarda ele. Ele só vai voltar para a operação 4 horas da tarde. No entrepico, carro menor. Com o mesmo conforto, mas um carro menor, mais ágil. Tem bairros que de manhã eu preciso sair do bairro X até o centro. O centro e o aquário são os dois maiores desejos que nós temos dentro do sistema de transporte público. Então, aí eu venho de manhã com o carro direto. E no entrepico? Eu preciso ter essa mesma viagem? Não. Posso fazer ela seccionada, fazer ela fazer com transbordo, fazer com que ela seja integrada com uma outra linha. O nosso sistema em São José é um sistema integrado. O nosso sistema já é um sistema com inteligência. Aqui você não precisa ir num terminal, a não ser quem mora na região do Cajuru, Serrote, Mariana, 1, 2, Pousada do Vale, Monte Rei, Jardim Helena. Esses precisam ir na estação de conexão da Eco do Campo São José para fazer a integração. Tirando, ninguém mais precisa. Toda a integração é feita aberta. Você desce em qualquer lugar da cidade, atravessa a rua, pega um ônibus, no mesmo ponto que passa outra linha, você integra. As integrações são abertas. 2 horas para frente, 40 minutos você pode retornar. Então, assim, a gente já tem um sistema aberto.
inteligente. Porque a gente precisa ter mais inteligência agora no carro. É na situação. Não tem lógica, vou dar um exemplo, não tem lógica um carro de 12 metros de comprimento, pesado, carro vazio é pesado andando em estrada rural lá na represa. Tem que ser um micro-ônibus confortável, que está carregando ali todo mundo, é um carro mais ágil, balança menos, com ar-condicionado, vidro fechado, não tem poeira. Quer dizer, você tem um outro serviço, né? Tem o contexto da viagem também. Tem o contexto da viagem. Então, tem um sistema que seja mais inteligente. Por isso, o modelo jurídico que eu proponho, alugarmos os carros, uma segunda empresa para operar a operação, que é motorista, cobrador, mecânico, borracheiro, funileiro, operação de garagem, né, com garagem, e uma terceira empresa que é uma fintech, para integrar todo esse sistema. Hoje as nossas bicicletas são integradas com o sistema de transporte público. Hoje nós temos uma utilização enorme de pessoas que optam por usar bicicleta e ônibus. Quem usa o ônibus em São José dos Campos pode integrar com a bicicleta. Após as 19 horas, pode integrar com a bicicleta e levar a bicicleta para casa. Dorme com ela em casa. No outro dia de manhã, você pode de manhã até as 8 horas da manhã devolvê-la. Então, assim, você tem um processo que as pessoas têm que ter o custo-benefício. Nessa transição, eu quero que o prefeito Anderson fale para o prefeito Anderson 2 realizar todas essas mudanças no transporte. Esse é um compromisso que eu tenho, né? O transporte público é uma das prioridades para a gente poder mudar, mesmo porque os contratos que nós temos são contratos que foram prorrogados, que, aliás, eu faço tudo com muita transparência. Me decepciona de ver o meu concorrente no processo eleitoral agora falando, prorrogou o contrato na calada da noite. O que é calada da noite? Eu não sei o que é calada da noite, aliás, é transparência total. A prorrogação tem que ser feita. É de 2 anos a prorrogação com cláusula resolutiva, ou seja, o que é cláusula resolutiva num contrato? Ele se encerra a qualquer momento, assim que eu tiver uma outra operação pronta para colocar na cidade. Então, tem isso daí, muito transparente com o processo, mas eu preciso ter contrato com as empresas que estão operando hoje, até porque tem regras, né? Tem regras e obrigações dentro do sistema, mas esse é o nosso planejamento para a cidade. Eu vejo hoje o mercado, né, como eu disse aqui, mais maduro. Pronto, e até uma discussão até de fábricas se instalarem até em São José dos Campos, viu? Não tem relação da fábrica com a nossa operação, mesmo porque isso não existe, mas olham para a cidade de São José dos Campos já com essa, né, com um olhar diferente da cidade ser vanguarda, inovadora, assim, né? Num sistema. E nós temos aqui, logisticamente, vamos falar, estamos bem localizados, temos aqui uma cidade com muita tecnologia, né? Aqui respira inovação e tecnologia para que as empresas possam se instalar aqui. Perfeito. Prefeito, muito obrigado. Estamos já caminhando para o fim do nosso papo aqui. Batemos 30 minutos. Tem mais alguma pergunta? Não, eu queria deixar o nosso podcast aberto. Com certeza. Né? Que o prefeito venha mais vezes, né? Não, com certeza estaria aqui. Zé, só fazer o convite. O convite do Zé, Gabriel, é uma convocação, viu? Não, a gente então sabe vamos deixar bem claro que mundo, né? É uma convocação, mas com certeza, Zé, vamos marcar sim. Até para que a gente possa vir aqui poder falar de outros temas também importantes também. Muitas obras aí a gente tem agora para os próximos meses entregando obras importantes, por exemplo, de mobilidade urbana, Via Jaguari, ligação com a Via Oeste, que é a fase 3 que conecta com Jacareí. São obras importantes aqui que nós temos, a gente pode voltar e vamos falar sim sobre esses assuntos. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença, prefeito. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao podcast Talk Mais e ao portal SP Rio Mais. As portas estão abertas. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Zé. Obrigado a você que está nos acompanhando. Obrigado também, Zé, pela participação mais uma vez aqui comigo na bancada. Até a próxima. Obrigado a você também que assistiu a gente até aqui, acompanhou esse episódio. Esse e tantos outros episódios aqui do Talk Mais ficam disponíveis no YouTube, no Spotify e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima!